Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Tá? Tá? Ok. Bem-vindos à Happy Hour semanal. Agora és tu que dizes isso? Não queria que fosses a dizer. Queres dizer às pessoas o porquê que isto é Happy Hour semanal delas? Não, já chega, Ok. até porque elas podem ter tido uma semana má ou uma semana boa e têm medo que acabe, e então também não Ok. quero estar a assinalar esse momento. Assim. Não, mas este também pode ser um momento em que as pessoas percebem que uma semana má pode acabar muito bem. Ou acabar medianamente. Sim, acabar normal. Um fim medíocre para Sim, uma semana porque muito não? boa. Ok. Porque não? Bem-vindos então a mais um episódio especial de 1 hora de alegria de viver. Como não podia deixar de ser, isto custa-me, eu acho que disse isto a semana passada, é que nós estamos a falar os dois, Pois. ignorando que está aqui outra pessoa, porque antes dessa pessoa poder falar, tu tens de a Mas apresentar. era engraçado passarmos 1 hora sem reconhecer a presença da pessoa. Sim, convidavas uma pessoa e nós dizíamos assim antes, no prévio, que é: olha, tu só entras quando nós te apresentarmos. Sim. E não apresentávamos durante 1 hora. Convidar alguém que veio tipo da China de propósito para isto e só para ter lá ao lado. Sim, ainda por cima, porque hoje temos cá um cientista que sabe de onde é que vem o Covid-19. É... Sim. Mete então a música. Mete uma música, pode ser. Espera lá, o que é? Alegria de viver. É o convidado. É o Covid. Estava lá, tu viste? Eu não estou a ler bem. Podes pôr também um dos sons que está aí também, qualquer um. Pode ser. Está aqui o convidado. Ok, então vamos a isso. O convidado. Vá, Sérgio, então- tu preparaste uma apresentação sobre o nosso Parece convidado? sim. Hoje como convidado temos um rapaz de bigode que encontramos na rua. Não é. É o Diogo Rocha, filósofo, acima de tudo, não é? Um filósofo e um especialista nas boas coisas da vida e nas más. Os filósofos, a tua Sim, definição de eu filósofo, tô- a tua definição de filósofo é o especialista nas boas coisas da vida. É o Miguel Esteves Cardoso, é a minha definição de filósofo. É isso, é o especialista das coisas da vida. Não, e é guitarrista da Banda Perpétua e de outros projetos musicais. E pronto, é nosso amigo, está aqui connosco. E pelo que eu sei. Foi exaustiva essa. Não, é a Banda Perpétua. Que é conhecida, está por aí, não é? Ouve-se bastante na Antena 3 e aparece-me frequentemente nas recomendações de Spotify, apesar de eu não ouvir nenhuma banda parecida com Perpétua. É, tipo, quando eu digo bandas parecidas portuguesas, é bandas indie portuguesas. Ok. É raro ouvir, mas Perpétua aparece-me e acho engraçado. O algoritmo está do vosso lado. E é engraçado que é uma banda que vai buscar o nome a uma personagem da Tieta do Agreste. A Perpétua, que era conhecida por ter o órgão sexual do marido guardado numa caixa. Era uma Exatamente. viúva. E foi isso que vos inspirou, não foi? Isso é uma metáfora para aquilo que vocês querem fazer aos vossos ouvintes, não é? Olá, Olá, Diogo, tudo bem? tudo bem? Fizeste trabalho de casa, sério? Fiz o trabalho de casa. Nota-se, não é? Ok. Nomeadamente na definição de filósofo. Pois. Não é? Sim, e de onde veio o nome da banda? Sim. Ok. E que nem sei se o Diogo é filósofo. Tu consideras-te filósofo? Não. Alguém que tirou o curso de filosofia. Não. Mas isso é o engodo também, quando dizem que eu tirei história, é historiador. Não obrigatoriamente, porque eu não produzo. Tu tens de produzir Pois. para ser filósofo, não é? No fundo, e como tirei o mestrado em ensino, na vertente de ensino, que eu sou um técnico, não é? Aplico Epá, alguns conceitos. não, tens de ser um conceito mais moderno, que és um facilitador de conhecimentos. Facilitador de conhecimento. És um Isso divulgador. é tipo traficante, não é? Traficante de conhecimentos. Eu estou numa esquina com uma gabardine cheia de conhecimentos e alguém vem ter comigo: olha, desculpe, diga-me aí o que é fenomenologia. E tu abres a gabardine. Sim. Tu deves saber o que é fenomenologia. Como começou a fenomenologia, reza a petite histoire da filosofia, que foi num livro que eu tenho lá em casa, que roubei a um colega meu, que se chama No Café Existencialista, que é só tudo sobre o que se viveu na França daquela altura, mas são as coisas que não importam para a filosofia, que é a petite histoire, que é os casos românticos entre eles, os bares de jazz que eles frequentavam, as suas golas altas pretas. E então acho que aquilo foi assim uma... Mas essa é uma cena, não é? Para ser filósofo tens de usar a gola alta.
Não é obrigatório? Ou depende da corrente? Depende da corrente. Ok. O Ou toga ou gola alta. É assim que eu defino. Só essas duas. São essas duas, não é? Não, há também aqueles os tweeds e assim, desses Existe esse? Ok. Existe. Ok. Os ingleses de Cambridge e coisas assim, não é? Está bem. Então, mas continua lá a tua história. Não, eles estavam no fundo, eram jovens, estavam muito chateados com a academia da altura, que acho que falavam muito de Kant e dessas coisas. Acho que foi o Merleau-Ponty, que era um dos principais fenomenólogos da altura, chegou lá ao cafezinho e disse: rapaziada, eles acho que estavam sempre a beber. E estavam todos no mesmo café. Imagina, tipo, uma pessoa normal, sei lá, um contabilista ir a esse café, não podia? Era barrada à porta. Era barrada à porta. Eles Sim. faziam tipo um teste de filosofia. É como naqueles grupos de Facebook em que tens de responder a 3 perguntas para poderes entrar no grupo. Sim. Eles perguntavam-lhe, tipo, qual é o sentido da vida? Era a primeira. Isso para um contabilista é o quê? Não sei, é o que ele quiser que É seja. preencher não é? os T's. Ok? Pronto. E então o que é que ele disse? Eles está aqui uma filosofia muito inovadora. Nós podemos fazer filosofia sobre qualquer coisa. Por exemplo, este coquetel de Damasco, que era o que eles bebiam lá aparentemente. Ok. Olha, podemos falar sobre o Damasco. Como é que o Damasco é produzido? Quem é que produz o Damasco? Em que condições? Como é que o Damasco vem ter cá à França? Mas isso não é filosofia, isso é logística, engenharia agrónoma. É uma desculpa. Sim. Não, tu se perguntares o porquê das coisas, de onde é que as coisas vêm, é tudo filosofia. Ok. Sim. Podes pensar as relações produtivas a partir de como tens café. Então Olha, mas vou-vos fazer uma pergunta que vai uma pergunta. Espera aí, para ele mim. não acabou a história. Já acabaste a história? era só isto. Então começaram a fazer. Depois o Sartre, acho que teve uma epifania, sai a correr do café e abre e pega, compra os livros que encontra sobre fenomenologia, acho que eram do Levinas na altura. Ok. E que ele depois, muito mais tarde na sua vida, pergunta-lhe: então, Levinas, que importância teve na sua carreira? E Sartre responde: não sei quem. Ok. Ok. Epá, caramba. Mas já vos aconteceu, por exemplo, tu és de psicologia, eu continuo sem originalmente. saber o que é fenomenologia e acho que nunca vou saber na vida. E ontologia, Mas pelos também vistos- sei que é A ontológico. ontologia é sobre o ser. Não, mas a cena da fenomenologia, o Sartre, que estavam a criar a fenomenologia naquele café, ele saiu para ir comprar um livro sobre fenomenologia. Sim. O que quer dizer que Não, eles não. estavam a criar. Mas Ele isso levanta a era história. giro. De onde é que vem a fenomenologia? Vem Sim. do Sartre ou vem do livro que o Sartre É leu? isso, é o ovo e a galinha. É. Mas na fenomenologia. Tens um movimento. Vem do não é? café ou de um livro que o Sartre comprou. Não sabemos. Pois. Mas qual era a pergunta que tinhas para fazer? Eu tenho uma pergunta para vocês. Tu és de psicologia originalmente, tu és de filosofia, eu sou de história. Já vos aconteceu nas vossas áreas, vocês quererem ler alguma coisa sobre as vossas áreas que não estudaram na universidade e acabam por comprar livros de divulgação que não são propriamente técnicos? Já. Obrigado. Mas são os únicos em que eu aprendo alguma coisa. Porque coisas que não sejam técnicas metem masco. Ok. Dão masco. Eu agora ler um artigo científico de psicologia, esquece, nunca Ok. na vida vou fazer isso. Portanto, os de divulgação, pelo menos, se forem bem feitos, e alguns bem feitos, tipo os do Kahneman e assim, Sim. gosto de ler isso, sim. E já te aconteceu a ti? Leres sim, livros senhor. de divulgação de filosofia? A mim também. Ou introdutórios. Os livros de É isso? introdução de filosofia, mesmo que sejam rigorosos, são em boa parte de divulgação. Ok. Agora acho que não são menos técnicos, não são? Os livros de divulgação que são tem de lançados ser, hoje tem de são ser. menos técnicos. Tem de ser. Tipo, e Wittgenstein, tu percebes? Não, eu tive uma cadeira. Vamos por aí, não é? Sim. Desisti Não. dessa cadeira. Ou tipo, podias ir à Wikipédia ver o resumo, decorares o que está lá e Qual tentares. Wittgenstein? Há dois? O Ludwig. Pois, dois momentos dele. são- 2 momentos tem dele, sim. dois- É o pós-guerra e o antes da guerra. Não sei, acho que era o analítico e um. Ok. Mas. Não, está a ser bom. Não, Acho que é vai ser que, interessante para quem está a Tá. ouvir, não é? não, porque seria interessante se fosses capaz de explicar Wittgenstein. Ok. Sim. Estás a tentar encurralá-lo, não é? Não lhe dissemos nada. Ele achar que vinha aqui falar de assuntos aleatórios Não, e de entretanto, repente, queres- tu és filosofia, fala-me aí de Wittgenstein, só faz favor. Já saíste da licenciatura desde Exato. 2016 ou 2017? Sim, fala-me disso. Não, eu só perguntei se ele percebia Wittgenstein. Porque acho que é uma coisa que ninguém eu não conheço ninguém que perceba, não é? Mas eu adorava Ninguém é que ele suposto agora perceber. sacasse de uma tela e começasse a projetar um PowerPoint para te explicar o que era Wittgenstein. Se ele ter uma pen, ainda bem que me portas isso. Ora foi, tem um Todos os computador. Todos os dias alguém lhe perguntar sobre Wittgenstein. Eu gostava disso. Vamos lançar o primeiro tema para cima da mesa? Não, eu primeiro sequer queria perguntar se é verdade a história que eu contei do nome dos Perpétua. Ah. Que eu disse que era uma personagem da novela. Sim, da Tieta do Não é, Agreste. pois não. Estávamos indecisos entre esse e Rasputin. A sério? Por causa.
Não sei, a história do pênis também. Ah, É? Não Não conhece? conheço a história Ele do tem um pênis do pênis rabo. conservado. Ai, tem? Tem no museu. olha, Mas só conservaram o pênis? Só porque. Era. Mas Massivo? se chamassem isso à banda, fizeram bem em não chamar esse nome à banda, porque podiam estar a atrair uma praga sobre Ah, sim, não sim, é? sim. O tipo de Bonnie M morreu em São Petersburgo no aniversário da morte do Rasputin. Foi? Foi. Portanto, não se brinca com isso. Se brinca com coisa. Então, no fundo, ok. Acaba de ser é um nome muito freudiano que está sempre Não, mas ligado. não foi por causa Ok. Sim. Está sempre ligado Não foi por causa disso. ao Não. órgão sexual. Não, mas não é a masculino. primeira vez que nos perguntam. Ah, é? Mas surgiu de quê então? Perpétua, pá, foi. Faltava para aí um mês para nós lançarmos a primeira música e não tínhamos nome. Então fui ao Golfinho em Aveiro, vocês conhecem? Conheço, sim. Com o Kevin. Olha, mas espera, deixa-me dizer, eu no Golfinho, a única vez que beijei um homem foi no Golfinho. Mas entrei e olhei para ele e disse: olha que bigode tão lindo, também estava bêbado. E dei-lhe um beijo na boca e fui-me embora. E conhecias? Não, Era tipo um. foi uma coisa aleatória. Um velho de bigode. Era um velho de bigode. E deste-lhe um beijo na boca. Dei e vim-me embora. Isso quer dizer. E acho que a seguir tentaram perseguir para me bater. Pois, isso é o momento Me Too desse senhor de bigode. É, não sim, é, sim. Que tu estás a divulgar. Foi uma coisa muito. Sim, o senhor de bigode, se estiver a ver, eu peço desculpa, eu não estava alterado. E não foi uma coisa que eu andei a persegui-lo durante muito tempo. Foi de momento, foi muito impulsivo. Não estavas alterado? Não, eu estava alterado. Ah. Eu estava alterado. Sim. Pronto, é. Sim, foste ao Golfinho. Fui ao Desculpa. Golfinho com o Kevin, que é justamente o baterista punk da banda de Valga. Como que se chama? Kevin. Não, é banda. Come Cacos. Come São- Cacos? São muito amigas, Come Cacos. Tu também tens uma banda punk, não tens? Tem um time Motinho. da Gafanha da Ok. Nazaré. Eu estava lá com ele, não sei o nome. Ele, para ver nomes de plantas, e nós fomos ao Google e tinha lá Perpétua, é giro. Ok. É uma flor e tem a dimensão temporal e também é um nome próprio. Mas eu gosto destas explicações, quando parece quase as explicações de poesia, não é? Sim. Alguém faz uma interpretação brutal e não, isto quer dizer o que diz lá. Mas eu acho piada dois punks juntarem-se para debater o nome de uma banda e. Vamos ver flores. Eu não sou punk, ele é punk. Não, Ok. mas tens uma banda punk também. Tenho. Ok, pronto. É Duas- semi-punk, Média. médio punk, ok. Sim. Sim, juntarem-se para. Olha, vamos abrir aqui, não é? O catálogo. Flores, vamos ver flores e pronto, escolher o nome de uma flor. É bonito. Ok, gosto. Uma flor e de uma personagem de uma. Também dava para a banda punk, mas se fosse punk tinha de ser a personagem da novela, não é? Mas sabes quem é que me perguntou isso? Mas o A tinha de ser um A anarquista, perpétuo. Sim. Os Motim, antes de eu entrar, eram mais punk. Pá, quando eles andavam lá no secundário, que eles já são todos mais velhos que eu. E o M era dentro de uma bola. Tinha de ser. Claro. É obrigatório. Uma letra dentro de uma bola é punk. Tem que ser. Os Ghostbusters é punk, porque está o fantasma dentro de uma bola. O Quarteto Fantástico. É punk. É tudo punk, ok? Ok. Tá? Tu não fizeste a tua pergunta ainda. Qual foi? Tu ias fazer uma pergunta? Então não fiz da divulgação. Ai, da divulgação, ok. E não foste a primeira celebridade a perguntar-me isso. Sim. que outras celebridades, para além de mim, te perguntaram isso? O André Henriques, do Linda Martini. Ok. Ok. Porque o nosso Sim. primeiro concerto foi, tivemos o privilégio de fazer 4 musiquinhas antes da cena dele a solo, lá na Gafanha, e ele perguntou: é por causa da Tieta? E eu, não. Aí também pergunto. Mas- Ok, estás a ver? Foi e não quis Mas é uma fazer cena isso. geracional. É, É ele uma deve ter cena mais ou menos a geracional. minha idade, não é? Pois. Sim, o Rafael Videira, que foi o convidado, o primeiro convidado deste, tem uma piada sobre a possibilidade de conseguir ver maminhas, e ele diz que antigamente a única possibilidade que tinha de ver maminhas era ver o genérico da Tieta. E quando ele faz esta piada à frente de novas gerações, as pessoas ficam a olhar para ele do género, o que é a Tieta? E ele, a última vez que eu vi a fazer Que esta Tieta, piada... O livro de Jorge Amado. Exato. Que Sim. referência tão obscura. E ele, então, a última vez que eu ouvi fazer esta piada, ele olhou para o público e ninguém se riu e disse: não se preocupem, isto já foi uma piada, mas agora é só uma piada para mim. E começa-se a rir sozinho em palco. Pronto, foi só isso que ele fez. Vamos lançar tema? Lança aí um tema. Estás a partir do princípio que eu tenho um tema. É que eu tenho um tema. Podemos, Então- já que estamos nisto das novelas. Então, anda lá. Eu lembrei-me agora que há uns anos havia, dessa altura, a novela Pedra sobre Pedra. O Diogo de certeza que não se lembra.
Nem Mas sequer era queres nascido, incluí-lo se nesta calhar. conversa, não é? Sim, não, para lhe dizer que havia essa novela e aquilo tinha algum realismo mágico, tinha lobisomens e não sei o quê. E O Pedra sobre Pedra era do Jorge Tadeu? Era Ok. essa história de Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu era uma personagem que era um fotógrafo que chegava lá a uma aldeia, as senhoras gostavam todas dele, os homens estavam todos Ficavam cheios de ciumentos. calor. Sim, ficavam cheios de calor quando o viam, e ele tinha uma mania que era ir ao meio da praça da aldeia urinar para uma planta. Certo. E depois o Jorge Tadeu morre, é Sim. assassinado, acho eu. Não E se essa sabe por planta quem. torna-se uma árvore. Torna-se uma árvore que dá umas flores. E as senhoras Que eram jarros, Que eram lembra? jarros. Exatamente. E as senhoras comiam flores dessa árvore. E não só, elas iam para a árvore. Portanto, o Pedra sobre Pedra também é a primeira vez que ouvimos falar de pansexual. É. Porque elas iam para a árvore, não te lembras? Não, mas isso não tem nada a ver com pansexualidade. Não? Não. Então o que é o coisa? Então falhei o termo. Existe uma cena com árvores. Tu... Ok. passar à frente. Existem cenas com tudo, eu não sei o nome. Não ouviste essa de cenas com árvores? Só roçar-se em árvores. Sim, deve haver, mas pansexualidade não é isso. Não é isso, Pansexualidade eu sei. é só pessoas. Eu sei. Pois Todos é. os géneros. Mas pronto. Apesar de. Apesar de, sim. Certo, mas existe uma cena de coisar sem árvores. Existe, obviamente. Provavelmente. Sim, Não é? sim, acho que o Avatar é mais sobre isso. É que eles enrolam as tranças um no outro e ficam lá debaixo da árvore a vivenciar a Imagina sua ter expulsão sexualidade. sexual por um líquen. Não é fácil. Sim, mas elas iam lá, pronto, Todo resinado. iam para a árvore e comiam as flores e tinham uma alucinação. Não sei se é alucinação, mas aparecia-lhes o Jorge Tadeu e tinham momentos românticos com ele. Comendo as flores. Gosto da forma como E tu dizes. eu via aquilo em miúdo e ficava. Eu também curtia comer uma flor daquelas, mas só. Tipo, eu não queria ter nada com o Jorge Tadeu, era só para passar tempo com ele. Já achei que é o Jorge Tadeu, o espírito. Tipo, um garoto comer uma flor, ele está a achar que vai estar uma noite romântica e está um E miúdo. aparece um garoto. O garoto, olha, agora vamos jogar à bola. Eu era só para ter um amigo, que é o Fábio Júnior. Era o Fábio Júnior, E o precisamente. Fábio Júnior, nessa altura, veio ao VAR, ao Carnaval, e eu obriguei o meu pai a ir ao desfile para vermos o Fábio Júnior no desfile das escolas de samba. Queres ver o Jorge Tadeu? Eu queria ver o Jorge Tadeu. Queria, de qualquer forma, nem tivesse de comer flores, ir vê-lo, porque, sei lá, não é? Tipo, já fiquei quieto de comeres uma flor e de repente tens um amigo ao teu lado. Era fixe, não é? Eu era filho único, não é? Ok. Por isso tinha estas coisas. Quem é Ok. o Fábio Júnior? É um ator. Que fazia de Jorge Tadeu. Fazia Jorge Tadeu. Ator, E era cantor cantor. e cantor, sim. Sim, sim, Mas sim. era brasileira a telenovela? É. Era. É. Tu vias novelas? Nunca passaste. Vi os morangos com açúcar. Pronto, pois. E Geração lembro-me do já. genérico, lembro-me do genérico do Anjo Selvagem, não é? Oh, selvagem, sim, sim. Esse era com quem? Com o Paula Neves, não Com era? Paula Neves, sim. É. Mas pronto, é geracional E isso. com aquele que o Zé Carlos Pereira Pois era. era o interesse romântico dela nessa novela. Pois era, Paula Neves e José Carlos Pereira. E Que eu hoje é lembro- médico. Mas eu lembro da é mais ou menos. Eu lembro da Paula Neves. Como é que se é mais ou menos médico? Eu estou mandatado pela Ordem dos Médicos para não. Para dizer que ele. Temos de ser Calma! preciosos com. Calma. Não podemos usar esse termo à toa, não é? Sim, é preciosismo. Sim. E a Paula Neves, eu lembro dela dos Riscos, Lembro-me dos riscos mais, sim. que era também. uma série antes dos Morangos com Açúcar, para jovens, passada numa escola secundária. Mas é que eles falavam sempre assim. Falavam, era muito intenso. Era bem intenso. E agora, Todos os olha, ele está episódios- metido na droga. Não, todos os O que é que vamos episódios. fazer em relação a isso, man? Foram os speeds, man. Foram os speeds. Que cada episódio tinha um tema social. Havia um episódio de um toxicodependente, um de suicídio, um da homossexualidade. Sim. Então era assim que nós nos educávamos acerca dos temas. E riscos também era uma palavra com vários sentidos, não é? E era, mas neste caso era. O Rui Cruz, que vocês conhecem, também tem uma piada, tem um beatzinho Sobre os riscos. A Sim. série Riscos. Exatamente. Eu acho que Eu foi só isso. conheço isso por causa desse. Porque Ou seja, tu trazes um tema para excluir o convidado, é isso? Mas o tema não era um tema, era tu querias contar uma história. Era um tema, agora podemos falar de novelas, sei lá, de anos 90, Ok. ou anos 2000. O Diogo não via novelas, lembra-se de Mas Morangos genéricos? com Açúcar, qual é que foi a tua temporada preferida? Tu viste Morangos com Açúcar? Cheguei a ver, sim. Eu acho que vi a segunda temporada. A segunda temporada é que tem a A Rita Pereira e a Cláudia Vieira. Cláudia Vieira, o par romântico era a Cláudia Vieira Sim. e o coisa, não era? E o Pedro Teixeira. Teixeira. Sim. Depois foram um par mesmo na vida real, não é? Depois foram Sim, um sim. par na vida real. Eu vi essa temporada.
Eu via, mas já via sabendo, Esse aqui entrou os sabendo que desertos, aquilo não era é? foleiro. Eu nunca vi os morangos com açúcar naquela lógica de isto é mesmo fixe. Sim. Mas era já uma coisa não que era se via. suficientemente jovem para isso. Sim, É. eu também não. Mas Sim. via. E via e sabia que não gostava, mas via. Ok? Mas qual é que foi a tua temporada preferida? Lembro-me bem da primeira. Isso à era quarta. com a Benedita, não é? E com o Pipo. O Pipo. Sim, E ela como é que se chama? A Benedita Pereira na vida real. sim. Eu acho Era piada a Pipa e o Pipo, não era? Eu acho piada que eu na Não era. altura. Qual era o nome dela? na novela? Joana. Era Joana? Era Joana. Eu lembro-me, na altura, eu via aquilo e devia ter mais ou menos a idade da personagem Pipo, não era? Era. João Catarré, não é? Sim. O João Catarré, sim. Eu devia ter a idade que ele devia ter na personagem, mas já o via de jipe e já com um ar pai de trintão, estás a ver? A tomar conta dos irmãos órfãos em casa e sentia-me um bocado diminuído, não é? Quer dizer, eu ainda tenho a minha idade e já tenho um jipe e herdo um colégio, ou lá o que é. Né? Sabes que o colégio da Barra Herdou era um assim. colégio. Sim, ele depois no final herdava aquilo. Não. Eu já nem me lembro, não? Não, Não sei. acho que ele era pobre, não era? Ele era pobre mais ou menos, porque depois tinha o outro amigo dele, o Ricardo, não era? Que era rico. Era e que pobre mais zangava. ou menos, é muito bom. Então ele tinha um jipe. Era médico mais. Era meio médico, pobre mais ou menos. Não, ele tinha ele, a partir do momento em que ele tinha. Está bem que era órfão, não é? Podia ter herdado o jipe dos pais, não é? Mas ele tinha um jipe e morava, Tudo o que tinha os casa pais lhe própria. deixaram foi um jeep. Tinha casa própria e depois um bar. O bar ele não comprou o bar. É assim que se não é? erradica. Isso é o bar do Fred, já estás a contar. Não, o bar do Fred, o Fred só aparece noutras temporadas. Inicialmente o Pipo trabalhava no bar, era dele o bar. Eu Ele, não vi essa temporada. É Zero. no bar do 6-0. colégio. não, o bar de praia inicialmente era do Pipo. Não tenho certeza. Ah, era? Era. Ok. E depois é que depois aparece o Fred, compra aquilo, o Pipo vai à vida dele, não é? Sim. Tem de mudar de elenco. Mas eu lembro perfeitamente, o bar era ele que trabalhava lá. Olha, Qual é ok. que era a terceira temporada? Quem eram os personagens? Isso é que eu não me lembro. Eu depois Sei que Era- a quarta era a Joana Duarte, com o outro rapaz. Que Era a chegavam- principal? Chegavam os dois de mota. era. De moto amarela. O meu pai comprou uma moto igual a essas. Foi? Era uma Honda. Entrava Mas o a Ângelo terceira Rodrigues temporada- também nessa temporada. A terceira temporada era um gajo de olhos claros. Ajudei. Não era o Isaac Alfaiate? Não, Esse era o acho que prim- Não, depois. Acho isso que foi depois. Foi depois? Então não me lembro. Ou será que Quantas a Joana temporadas Duarte é era que a houve? terceira e na quarta foi o Isaac Alfaiate? Não, isto é espetacular porque parece uma conversa pré-internet, não é? Que tudo se resolveria com a internet. Pá, eu não vou ver isso à internet. Eu também não vou. quero que o meu histórico de pesquisa tenha resistir, isso. não é? Sim. Quero resistir, sim. E acho que não é assim tão importante. Eu acho que uma pessoa sobrevive bem ficando. Quantas temporadas é que teve? Desde Morangos com tenhas um açúcar? Jeep, não é? Teve demasiadas. Não, mas teve mais de 4. 8 ou 9, acho eu. A sério? Ok. Mas lembro-me na altura que os morangos traziam uma coisa interessante que era o facto de as compilações de música, aquilo vender e até promovia alguma música portuguesa. Por exemplo, vocês lembram-se da banda Squeeze This Please? Lembro. Claro. Qual é que era a música? Hi, Hello, my name is Joe, I live next door. Os Fonzi também. Os Fonzi? entravam Os Fonzi nisso. não foi Pá, aí. se fossem os Perpétua, entravam sequer na banda sonora dos Morangos. Não é? Não sei como é que vou tomar isso, Sérgio, mas. Então, olha, Obrigado. Era se mau. lançasse a Ganhavas carreira, uns patacos. de ias abrir certeza. para os Forte Vamos Taste ver onde é que eles andam. Onde é que andam os fortes? e os Squeeze This Please. Eu lembro há uns anos. Mas e o Yellow Double Não, Event não, mas não Squeeze tinham? This Please não era uma banda formada para. Não. Sim, Que era o mas da era- Mielhada, acho eu. Não era? Da Mielhada? Acho que sim, era uma banda da Mielhada. Não, era engraçado essas bandas que se formavam na novela. Eu Sim. lembro, por exemplo, aqui há uns anos houve um caso em tribunal qualquer. Mas na primeira temporada quem é que foi? Era uma rapariga de guitarra. Não havia banda. Não havia era, banda. mas havia uma cantautora. Isso eu lembro-me que saiu o CD O CD de uma. de uma cantautora. Ana Mafalda Madeiras Veiga. do- Não, sim, entrou na primeira. Foi aí que ela lançou a carreira. Depois conheceu o André Sardé, fizeram. Não foi aí, caralho. Opa, não me lembro de nenhuma cantautora. da Havia. primeira temporada. É claro que depois só te lembras dos Desert, que é da segunda temporada. Os Forte Taste é para aí da terceira. Terceira ou quarta. É? Os Fortes já eram punk aquilo. Já era, Era pesado. aquela coisa de Blink-182, não é? De Sum 41, assim dessa onda.
E eu lembro-me que há uns anos Pastilha elástica. houve um processo em tribunal mediático qualquer de corrupção, um processo qualquer mediático, e uma notícia Tu mexes nesse fio, pá. e uma notícia do Correio da Manhã foi que um dos advogados estagiários que estava numa equipa qualquer de defesa de um arguido era um dos tipos de Fortaste. Tipo, estava um homem no trabalho dele e o Correio da Manhã, olha, está aqui um gajo dos morangos com açúcar, vamos fazer uma notícia com isto. Ok. E qual era? Lembras? Opá, não faço ideia. Havia Era um gajo que vocalista tinha de Fortes cabelo. que costumava estar cá sempre em Ovar. Eu tocava no pub, em Aveiro, às vezes, a era? guitarra. Só. Ok. A sério? Tu não sabias? Não. disso? Fogo! Não. Acho que ele tinha Era namorada Lourenço, né? cá. Lourenço qualquer coisa, se não me engano. Ou Lourenço Não era o nome dele personagem. Mas ele já era um tipo, pai de 16 anos que tinha. Que tinha um ar, pai de 35. Sim, eles estavam meio acabados. Tá bom. Foi da droga. Mas isso é normal nas séries também é a mesma coisa. Epá, sim, muitas vezes tu. Adolescentes com 30 anos, não é? Sim, as séries e a pornografia é assim. Ok. Mas eu lembro no Beverly Hills, que provavelmente o Diogo lembra-se, né? Ai, a primeira temporada. Sim, a primeira. O Luke Perry tinha mesmo ar de velho, meu. Já. Tinha. Não era? Não fazia sentido nenhum estar lá na escola secundária. Mas mesmo o outro, o que ninguém sabia o nome, o Brandon, é Brandon? Sim, o Jason. Não, esse é o Jason Priestley. Sim. Então pera, mas era a Brenda e o Brandon, não era? O Steve. Não é? Era o Steve. Esse aí também tinha um ar muito mais velho. Tinha. Sim. O Luke Perry que já morreu. Já. Ok. Para quem não sabe, pronto, fica aqui a novidade. Morreu. Ele entrava no filme do Once Upon a Time in Hollywood, não é? E morreu antes da estreia. Acho que foi aí. Do Tarantino. Tá? Ok. Posso lançar um tema? Lança. Oh, não, agora é o convidado. Queres que lance um tema? Lança um tema. Como somos de gerações diferentes, eu pensei sobre a maneira como cada um de nós experienciou o tempo. Uhum. E caralho. Por exemplo, não, mas uma coisa leve, não é? Sei lá, eu vivi algum tempo sem internet e sem esse tipo de coisas, né? Vocês viveram ainda mais tempo que eu. Por Sem exemplo, internet. a questão de há bocado estamos a falar sobre discos, antes de estarmos em direto, comprar os discos e tal. Tiveste muita experiência de fazer a pré-compra do disco? Não. Pré-compra, acho que não. Ou, por exemplo, eu, na mesma altura em que via os morangos com açúcar, era um leitor frequente da Bravo. Vocês lembram-se da revista Bravo? Lembro-me. Mas eu só tive acesso à edição alemã. Pois acho eu lembro da Bravo só ser em alemão. Sim, não havia versão portuguesa na Isso na explica altura. porque é que apareciam tantas vezes Tokyo Hotel, não é? Não, Era pré-isso. propaganda. Mas eu estou a dizer nas versões portuguesas em alemão. Os Tokyo Hotel, que é uma banda que se singrou, não é? E neste momento devem estar a celebrar 30 anos de carreira. Olha, um deles é casado com aquela modelo alemã, Heidi Klum, não é? Já disseste isso? Qual? Uma alegria de viver. Um deles. Mas não é o que tem o cabelo espetado, tipo Son Goku? Eles são dois irmãos, não é? Esse é um desses. É um desses? É um desses irmãos. Um dos irmãos é o que tem o cabelo espetado. O Sim. outro irmão era o que tocava guitarra, que tinha o Ok. chapéu e as rastas. Ok. É um desses irmãos. Que é casado com a Heidi Klum. Sim. Ok. É um trivia giro. Mas então estás a dizer... Epá, não sei, sabes que... Não, olha, sabes o que é que eu estava a pensar? Que era, por exemplo, agora com a maneira mesmo como as redes sociais estão desenhadas, tu tens sempre novidade na ponta dos dedos, não é? E aqui eu estava a pensar há pouco, aquela revista saía semanalmente ou 2 em 2 semanas, e quando se estava a aproximar o prazo já sentias a falta, estava quase Ansiedade. assim, estou à espera de alguma coisa. De certa forma o tempo tem-se vindo a acelerar, não é? Certo. E agora já não é preciso das minhas já não- notícias dos One Direction, não é? Sim. Sei lá, ou dos brindes, ou o que é que quer Sim. que fosse. Mas foi um exemplo parvo, sim, não é? sim. Ainda agora tens pré-vendas de discos e tudo, e um concerto que queres ir ver, mas como a experiência da espera já não é tão recorrente. Não é? Eu percebo o que estás a dizer. Eu também. Sim, agora é tudo E mais até fazem ao contrário. Muitas vezes é o site surpresa. Oi, olha, Sim. os Radiohead lançaram não sei o Pois, quê. O Drake lançou a nova música assim. Pá, e não só, por exemplo, estreia um filme que tu queres muito ver, ou uma série, não tens de esperar pelos episódios, não é? Ou sacas logo tudo, ou abres o streaming, não há aquela. Esse é um bom exemplo, porque expectativa. ainda há séries que lançam episódio a episódio, semana a semana,
mas a forma como uma pessoa muitas vezes encara isso, já houve séries que eu vi semana a semana, mesmo agora, quando já tens todas disponíveis, pá, se eu gosto muito, não me importo esperar pela semana seguinte. O Succession, aconteceu-me isso, de ver semana a semana. Não, mas a questão não é isso, a questão é imagina, mesmo que tu não vejas a série, aquilo termina, tu sacas, vês tudo de uma vez. Certo. Na altura, se tu falhasses na televisão, nunca mais vias aquela série, acabou. Sim, Tipo, desaparecia. Era irreversível, No éter. não é? E com a Na música a realidade. mesma coisa. Tu ouvias na rádio uma música que gostavas. Se não tivesse o CD, e tu para ter o CD ainda era 3 contos, e levavas com as outras músicas todas, não é? A não ser que tivesse esse era barato. o CD ou a cassete, só a única esperança que tinhas de voltar a ouvir essa música era se eventualmente passasse na rádio outra vez. Ou no top mais. Ou no Top Mais. Opa, sim, mas uma coisa é tu teres o conhecimento do que é agora, não é? E há coisas que é porreiro tu teres acesso a coisas que não tinhas ou que demoravas muito tempo ou tinhas de juntar dinheiro para ter e neste momento acaba por ser uma coisa muito mais fácil de obter. Quero ouvir esta música ou quero ouvir aquela, YouTube ou Spotify ou não sei, Sim. é porreiríssimo. Porque a experiência mais antiga que eu tenho, para veres a diferença, é os meus pais gravavam música a sair da televisão. Tinha eu já contei esta história. Tem um gravador, estava a dar o top mais da altura, ou seja, ainda é pré-top mais, que dava uma tarde inteira de música, e os meus pais metiam o play e o rec de um gravador à frente da televisão para ouvir, sei lá, o Wind of Change, ou lá o que era, o Still Loving You dos Scorpions, e tinham de esperar 3 horas para chegar ao número 1. E lembro-me perfeitamente desta imagem, tenho esta imagem presente, porque sentávamos todos no sofá e quando ia começar uma música era quero gravar. Então metiam. E lembro-me uma vez estar tudo em silêncio, ou seja, 3 horas à espera de primeiro lugar, e chega a minha bisavó à sala, olha para toda a gente e diz: quem está tudo calado? A meio da música. E então o meu pai pensou: espero que para a semana esteja em primeiro lugar o Still Loving You, porque eu vou ter de esperar uma E semana. era o Still Loving You? Era. Porque, pois, tinha Que mesmo teve ter essa meses em primeiro lugar isso. Lança um desafio, Bruno. Fazeres o assobio da Wind of Change. Agora. Espera aí. Vou-me rir, caralho. É? E havia uma banda portuguesa com uma versão disso. É? Havia uma banda portuguesa com uma versão disso. Qual era? Pá, era uma banda juvenil também. Não sei se era início de 2000 ou se era anos 90. Ok. Mas era Tipo exatamente. Onda Choque. Os Onda Choque tinham. Era os Onda Choque, era? Sim. Tinha uma versão do Wind of Change? Tinha. Era só que a Ou letra seja, era... uma coisa para mandar o muro de Berlim abaixo, mas para garotos, não é? E a letra era: eu gosto do João, ele gosta da Era Inês, isso. gosta muito do Miguel. Pois era. Eu vi isso há pouco tempo. Há um canal de YouTube que tem as músicas todas dos Onda Choque. Ah, é? É. Eu cheguei a comprar como Mas você- memória o best-of dos Onda Choque em cassete, já numa altura em que os CDs prevaleciam. E comprei o best-of dos Onda Choque, não sei disso. Vocês sabiam que a Winds of Change foi composta pela CIA? Foi? Foi. Mesmo? Sim. Não estás a gozar? Não estou a gozar. Eu não sei a história. Eles Mas- contrataram músicos ou tinham agentes que por acaso davam os toques? Tinha um agente que passava muito tempo Não, livre estava. a vigiar. Sim, estavam no estúdio. Ei, Sim. olha aqui esta letra. Como ninguém sabia esta tocar letra. nada, o gajo subiu, né? Isso. Claro. Pá, isso é em código, se calhar quer dizer alguma coisa. O assobio. Epá, eles têm aquela cena de criar uma imagem de propaganda e de que vai ao encontro das ideias que eles queiram que prevaleçam. Não é? Muitos filmes têm os filmes de guerra que nós vemos para poderem usar os aviões e os tanques e não sei o quê. A CIA faz Exército. E o Exército fazem uma vistoria pelo guião para garantir que está tudo de acordo com a propaganda. Não é crítico com a propaganda. Eu vi uma série há pouco tempo, tu criticaste-me por eu ver essa série. A série é espetacular, porque tu achas que aquilo é propaganda. É verdade que a segunda temporada é uma porcaria, mas a série com o John Krasinski e o Jack Ryan, primeira temporada, é muito boa. Mesmo. E então tem muitos aviões, e foi aí que tu me contaste essa história que o exército só aceita ceder aviões e porta-aviões e não sei o quê se eles falarem bem do exército. A sério? Ainda agora? Sim. Se não esquece. Tudo ligado.
queres fazer um filme que seja crítico de exército, tipo Platoon ou Apocalipse Now e não sei o quê, não tens de desenrascar. É tudo aviões de não papel. te emprestam tanques, pois. É tudo aviões de papel. Sim. Mas E barcos tu de sentes borracha. esta coisa da diferença ou a forma como vivemos o tempo, vá, uma forma muito mais acelerada. Por exemplo, a questão dos álbuns, para mim, como culturalmente fui habituado a ouvir álbum, faz-me muita confusão muitas vezes ouvir só singles. E eu sei que é esquisito para mim. Tipo, sai um álbum qualquer, pá, preciso de ouvir o álbum de início ao fim porque já tenho o cérebro reorganizado assim. Pá, isso ou mudou, organizado. isso mudou, mas em termos de experienciar o tempo, para mim a diferença principal é o foco. O foco. Ok. Tu antes tinhas mais tempos mortos, tinhas mais tempo para Para estar a olhar para a parede. estar a olhar para a parede, ou sei lá, ler um livro, ou quando. Imagina, eu queria ver um filme, ia ao clube de vídeo buscá-lo. E a frustração? Se o tivessem alugado? Pois. E hoje em dia é tudo tão imediato e tens completos servidores de atenção nas redes sociais e tem partes boas, mas também eu sinto falta de ter essa coisa de Mas viver no há momento. bocado tivemos um momento pré-internet que foi. Aposto que aldrabámos tudo das temporadas dos morangos com açúcar, mas era uma discussão típica se fosse preciso de um café. Se tu não tivesses acesso aos dados, não é? Íamos estar todos a discutir. Não foi nada, foi da terceira. Não, olha, foi da quarta. O Isaac Alfaiate foi da quarta, não é? Íamos ter uma discussão destas, mas é uma discussão que eu curto ter, porque lembro-me de ter discussões, e acho que já contei esta história milhentas vezes, que foi ter tido uma discussão com um amigo e depois não tínhamos acesso à internet, portanto, só quando passasse na televisão algo relacionado, que foi quem é que ganhou a Vuelta 5 vezes seguidas, ou lá o que é que foi, e era um gajo espanhol. E depois não nos lembrávamos do nome. Miguel e Indurain. Exatamente, Miguel Indurain, que tivemos semanas à procura. E ele uma vez ligou-me para casa a dizer, a primeira coisa que ele disse: Bruno, Miguel Indurain. Pronto, porque aquilo depois ficava a cutucar. Pá, tens um lado fixe nisto, que é ninguém ter razão durante muito tempo, porque esta coisa do efeito Twitter nas conversas reais, não, eu que tenho razão, olha aqui, está provado. Sim, ok? pega aí um print, um Exato, artigo. olha aqui um artigo. Tens aqui um PDF que sustenta esta minha opinião. E enquanto estás a aprender sobre este PDF, não vamos falar frente a frente. Lê aí estas 17 páginas para aprender sobre Sim, isto. ter bibliografia em conversas, não é? É pá, sim. No fundo é conversas com notas de rodapé, em que são teses, porque as notas de rodapé nas teses são maiores que o texto, não é? Que o corpo de texto. E os diálogos acabam por ser um bocadinho assim agora. Pá, eu sinto falta da ignorância. Sinto falta disso. Mas de resto não sou muito saudosista, porque há coisas muito melhores agora. Não, repare, não estava a fazer um juízo de valor, estava só. Sim, eu sei. Mas lá está, para mim é muitas vezes difícil ser saudosista com o que quer que seja quando vejo que há muitas coisas novas que me agradam mais. E como me agradam mais, não fico com essa coisa de olha, antigamente é que havia. Porque muitas vezes antigamente é que eles sofriam. Sim. Havias de ver o que eu sofri na tua altura. E eu penso, então ainda bem que não sofres, não é? Que parece quase uma coisa de nem sabes o que é passar por isto, mas agora não. Eu até digo o Ainda bem. contrário. É que eu acho que antigamente até era melhor, por acaso. O quê? O foco, a questão do foco. A questão do foco Só e da que lá está. concentração e tu ok. tu sentiste entediado quando uma coisa dura mais de 30 segundos. Opa, isso não pode ser bom E repara, a longo prazo. Sim. tu tens muitos discos. Repara quantas faixas tinham os discos, quando tu compravas, quantos minutos tinha o disco e quanto. Agora é sempre a redução, não é? Epá, um disco com mais Pois. 8, 10 faixas. Tem de caber num TikTok. 35 não é? minutos. Sim, Não, sim. isso por acaso ainda não chegou cá a Portugal e pá, não sei quando é que. Quer dizer, acho O quê? que não sei. Por exemplo, O nos TikTok Estados, já nos chegou a Estados Portugal, Unidos. Diogo. Nos Estados, sim. Ok. Nos Estados Unidos, sei que eles já quando vão para estúdio, antes vinham, as músicas têm de ter 2 minutos ou 2 sim. minutos e meio para caber na rádio. Aí tem de ser orgulhoso, não sei o quê, tem de valer como single. Sim. Passou-se para. Quanto tempo é que é um TikTok? 15 ou 30? Então eu não sei. Para mexer no fio. É o tempo que tu quiseres. É. Mas pronto, tem de ser muito pequenino, só tem Aquela de ser coisa do- a parte pequena da música para tornares viral, para conseguirem, para a editora te conseguir. Mas olha que isso catapultar, não é estás a ver? assim tão de agora. Isto é, tu se pensares, os singles antigos, tu tinhas um radio edit, que era o quê? Sim, Uma sim. edição de rádio. Tinhas um Stairway to Heaven, tem que 7 minutos? Sim. Mas na rádio não passavam 7 minutos, cortavam no solo. Mas repara, agora
Ficou em 15, claro, né? fica menos. O Radiohead geralmente é para tirar os palavrões das letras do Não, rap não, não. também. E o início da música. Quando tens uma intro muito grande, retiram a intro e retiram também uma parte que seja mais chata. Ou seja, tens ali só um corpo da música de... Ok, para perceberes que a música é assim, tens uma música de 7 que passou para 4. E 4 já é muito Por acaso eu acho que a Pronto, Stairway to essas Heaven partes. podia passar para 0. Não gostas? Não, estou a gozar. Ah, fogo. Não brinques com Um isso. bocado chato, mas... Não é nada. Eu Sou da gosto. opinião de Sérgio. És. Aqui. Mas tu não gostas do Zeppelin? Gosto. Ah, Mas essa música em particular não. eu curto por acaso. Sim, mas se passasse para 0. Tipo Essa é a música concentrar- mais tocada na rádio. Só para que saibam, música mais tocada na rádio de sempre, não é? De quê? Nesta rádio? Não, nesta não, em todas as rádios. Acho que é a música mais tocada de sempre na rádio e não vou confirmar mais na tocada internet. do que o Mambo No. 5. Sim, muito mais. E que a dos Chumbawamba. Isso é uma injustiça para o Lubega. Sim, e para os Chumbawamba. Sim, Tu lembras-te dessa? lembro. I Get Tu lembras-te Knocked dos Chumbawamba? Não, mas Também eram qual é esta alemães, não eram? música? Out. Não, eram australianos. Eram australianos. Que é Fico do assim. Mambo No. 5? Não. Não, isso é do Lubega. Esse era alemão, sim. Esse era alemão? alemão? Era. O Lubega era alemão? Era Fazia alemão, música sim. cubana? Sim. Da Alemanha. Cubana, quer dizer- Ou seja, Mambo No. 5. Sim, mas os de Chumbawamba, sabes qual era? Não. O... Como é que era? I get knocked out, but I get up again. Sim. Never Ok. gonna get me down. Era esse. Essa era. Isso era essa a música mais Eles tocada são sempre. anarquistas, é uma banda anarquista. É. É. Então são punks. Também Sim, tem, tem um se chama o A, é à volta de uma bolinha. Não sei como é que é o logotipo deles, mas que são anarquistas. E essa música, pronto, é para celebrar a vida, as coisas boas da vida, Sim. como os filósofos gostam. Não é? O filósofo, para mim, o sentido da vida é um gin ao final da tarde. Ok. Não é? Ok. Mas sim, eles são anarquistas. Epá, eu de piada. resto não sei. Penso isso com os filmes. Lembro-me da frustração de finalmente os meus pais deram-me 300 escudos para eu poder alugar uma novidade no videoclube e depois chego lá e o filme não está disponível. Era o filme que eu queria ver e tenho que trazer uma alternativa. Mas eu não ia ao clube de vídeo com um filme em mente? vista. Eu ia fazer Às lá, vezes tipo, não ias. Eu ia fazer o scroll de Netflix ao Tu clube ias de vídeo. fazer ao Sim. clube de vídeo? Eu Depende. gostava disso. Depende. De escolher o filme perfeito. E geralmente era mau, não é? Mas o nível de atenção, olha, curiosamente, o nível de atenção, se calhar aí sim concordo, o nível de atenção que eu via o filme poderia ser muito maior perante a possibilidade ou a impossibilidade de voltar a ver, porque se voltar a alugar, quero ver o novo. Não quero gastar dinheiro no mesmo. Não, ou então era como eu, que tinha o Asos pelos Ares 2 gravado e devo ter visto aquilo Claro. quase 50 vezes, Ok, não é? ok. O Porquinho Chamado Baby também vi muitas vezes. E a Pequena Sereia. Os sim. filmes que mais vi na vida estavam os dois na mesma cassete e começava com o Schwarzenegger Comando e a seguir dava o Stallone Cobra. Portanto, foram os dois filmes que provavelmente eu mais vi na vida, mas a minha mãe dirá diferente. Dirá que é o Força Destruidora, o Bloodsport do Jean-Claude Van Damme. São três filmes bastante másculos. 3 filmes que estão ali ao nível do Bergman, estás a ver? É o que é. É isso. Ok. Diogo, gostas de Bergman? Nunca vi. E tens, eu sei que tens muito entusiasmado com o jubileu de platina da rainha, não é? Tens acompanhado. Olha, mas ela fez 70 anos no trono ou 69? 70. É 70 mesmo? Por acaso tinha piada ser 69, o jubileu de platina, não é? Não, tipo, mas o sabes que eu 69. achava que eles estavam a celebrar? Porque eu vi uma reportagem a dizer que era o 69º aniversário do trono, mas com uma festa enorme eu pensei, será que o facto de eles estarem a celebrar um número que não é redondo é pelo facto de ela a qualquer momento pode quinar e portanto vamos celebrar isto agora à grande e vamos começar a celebrar tipo de 6 em 6 meses quando Pode ela ser isso, começar... eles fazerem gaslight e darem a entender às pessoas que são 70. Ninguém vai fazer as contas, por isso olha, são 70 e serem 69. Epá, mas eu acho que são 69. Eu para mim quero acreditar que são 69 e não vou ver à internet. Tinha piada ser essa efeméride, o 69º ano. Mas acho que é reinado. para ela ser velha só. Pois. Que do género, eu não sei se ela dura até ao. Portanto, ou vamos celebrar agora, não é? Sim. Porque eu não sei se ela dura até ao próximo ano. Sim, quando foi a Betty White que morreu, tipo dias antes dela fazer 100 anos, ela anunciar, tipo, ia uma reportagem de celebração dos 100 anos da Betty White e ela, tipo, passado 2 dias morre. Ah, foi? Ok. Foi triste. Mas pronto, a rainha sobreviveu, chegou ao jubileu de platina e o Diogo, tipo, estás mesmo entusiasmado com isso. Muitíssimo. Tem? Acho que faz falta em Portugal
um rei? reinado. Ok. Quem era o teu Com rei? longevidade. Se tivesse de escolher um rei, tipo, era este o rei de Portugal e a partir desse rei, e pronto, iam ser os filhos dele. Não, mas espera, eu acho que antes podia haver uma forma de eleger, não é eleger, é de um rei ter um chamamento natural. Em vez de ser tomada de terras, pá, haver tipo um torneio em que as pessoas que queriam ser rei e a sua família, a partir daí, durante 1000 anos, ia governar Portugal. Mas de porrada? Sei lá, uma coisa qualquer, ou Mas de isso porrada, ou de... Eu acho que podia ser um quiz de cultura geral, não é? Podiam ir ao Joker. Não, isso é um dos argumentos daqueles que defendem que, por exemplo, que deve haver um rei. O qual é? É que como são de famílias privilegiadas, têm uma educação, são logo educados desde novos a Então acho que devia governar ser a nação, um não sei o mix. Devia ser um mix, que é... Devia ser... Tipo Jogos Sem Fronteiras. Os Jogos Sem Fronteiras, um teste de personalidade era meter as pessoas todas tipo numa casa dos segredos para nós vermos 24 horas por dia como é que eles são, a ver se são dignos de serem reis de Portugal. Nunca a Reis produção e rei- manipula tudo. Hã? Ou Hunger Games. Ou Hunger Games, uma coisa tipo os Jogos da Fome, não é? Ou depois com quiz, tinhas a parte do quiz, acho que sim, apresentado pelo Vasco Palmeirim, uma cena de monarquia. Mas um quiz tipo sem ser perguntas de escolha múltipla, com Não, perguntas não, de não. desenvolvimento. Sim, do género, concorda com esta frase? Sim, justifique. E tiras alguém um painel, isto de televisão, programas de 8 horas com pessoas a analisarem as respostas, a ver quem é que tinha melhor cotação. Acho que podia ser, e devia ter uma Tipo- parte de porrada também. Lá está, teres o outro lado também de porrada. E uma prova tipo de cozinha também. O Masterchef. Juntar vários tipos Os reis de não cozinham, programas. não é? Hã? Reis ou rainhas? Não, cozinham. uma parte Mas de ele caça, tinha- não é? Eles não gostam de caçar fazões. Tinham de saber cozinhar, tinham de. Olha, tipo, sim, tinha de ser tipo homens do Renascimento, mas de lida da casa. Percebes? De saber fazer tudo. de tudo, não, mas Sim, ver como pintura, é que eles desporto. passavam uma camisa, tudo a estender roupa, a ver se eles sabem pôr as molas, se são os aldrabões. Pá, eu acho que sim. Se eles metiam o detergente e a temperatura certa, se não tingiam a roupa, às vezes não metiam cuecas vermelhas com lençóis brancos, essas coisas todas que eles deviam passar Ou tipo- provações puras. Ou então largá-los todos nus, tipo no meio do deserto, e pronto, eles tinham de se O safar. primeiro a chegar cá. O primeiro a chegar a Portugal Olha, podia ser. era o rei. Tipo, Então, tipo Bear Grylls, não é? Tipo várias provas de sobrevivência, provas de culinária, cultura geral, Podia ser. jogos sem fronteiras, tipo ter de ir de um sítio a outro de uma piscina, uma coisa de água com sabão e sem escorregar, não é? Tipo, Por que não? Eu gostava disso. todas essas provas. E depois sim, a família dele, gerações, quer dizer, não sei. Era assim que se elegia o rei. Assumíamos, tínhamos de assumir. Ou fazemos um compromisso ou não fazemos. Não, era este rei e depois quando este morresse fazia-se outra vez a prova. Não gostavas de 3 gerações? Não. Pelo menos 3 gerações. Não, porque depois o filho dele ia estar todo aí, o meu pai é o maior, ganhou estas provas todas e ficava todo privilegiado. Não, escolhia-se o novo rei assim. Ok. Tipo, Dava, perfeitamente. Agora, se durasse muito tempo, acho que as televisões não iam curtir, porque isto só tinha piada se fosse transmitido nas televisões. E, ou portanto, então o rei de Mas o rei, ou melhor, o rei só podia ser estas provas todas, mas só podia ter acima de 80 anos. Por uma questão de ter renovação de reis. assim vias mortes, não é? Era Não tipo. tinham piada as provas, não é? Sim. Não, mas eu acho que sim. Eu gostava de ver. Ou então o rei podia ser a pessoa do país com mais seguidores no Instagram. Era automaticamente o rei. Estava sempre em aberta a posição, não é? Então era o Cristiano Ronaldo. Neste momento era o Cristiano Ronaldo, sim. E era durante muito tempo. Depende. Até A seguir para ser é o quem? próximo. Que é o segundo Não sei quem é o em segundo. Portugal. Não faço ideia. No TikTok era o Capinha. Era o rei de Portugal. Capinha, o rei de Portugal. Pá, era só questão de conseguires teres mais seguidores do que ele. Não, ia haver muita gente, por exemplo, que não ia ter dito, mas pronto. Ou seja, o carisma era medido por seguidores. Sim, era o chefe de Estado. Era tipo haver uma coroa, tipo no Palácio de Belém, que era. Não, Palácio das Necessidades, voltávamos para isso. Era, Voltávamos a isso. E a partir do momento, olha, Cristiano Ronaldo, parabéns, o senhor é o rei deste país Sim, neste momento. vamos Pode buscar- dissolver o governo. Vamos ao Museu Nacional dos Coches para você desfilar pelo Terreiro do Paço até ao seu palácio. Sim. E depois, pronto, eventualmente o Cristiano Ronaldo há de perder popularidade, há de aparecer alguém tipo, sei lá, um influencer qualquer da maquilhagem ou uma Olha, coisa assim. por que não? É? Desses famosos. Então, olha, 2 perguntas. Quem é que tu achas que. Sara Sampaio. Se não fosse. Olha,
Se calhar está em segundo. É provável. Sim. Se não fosse por popularidade nas redes sociais, 2 perguntas. Quem é que tu achas que num concurso desse tipo, multidisciplinar, Sim. quem é que tu achas que era capaz de ganhar um programa desses, um concurso desses? E a outra pergunta é: quem é que tu gostavas que ganhasse? Que fosse rei de Portugal? Opa, eu acho que quem ganhava era, mas tinha provas físicas, não é? Eu acho eu acho que isso é injusto. Provas físicas? Tinha de ser. Sim. Ou se forem muito extremas é injusto, não é? Não era muito estranho. Tipo o American Ninja Warrior, seria uma coisa assim. Deixa eu ver. Acho que, olha, por exemplo, provas tipo Acima o dos Fear 80, Factor, o né? Rui de Sim, Carvalho. Faz mais sentido, que aí é mesmo. Ter nojo, sim. Olha, tem de comer, tens de ser comer 1000 testículos de canguru e és rei. tens de ser- Tu respeitavas um rei que comesse, que fosse eleito por comer 1000 testículos de canguru? 1000, não, 10. 1000 sequer era demais. 10 já dava, não é? Tipo, Ok. o que é que eu acho que devia ser? Eu acho que devia ser o Marcelo. Achas que ele ganhava? Não, acho que ele. Quem devia ser também perguntaste? Sim. Devia ser o Marcelo porque tem o voto dos portugueses, não é? Isso assim estás a Mas submeter assim é a uma ideia coisa de tão dizer que, né? óbvia. Pá, eu não sou monárquico. Estamos a falar de uma segunda alternativa em que havia uma monarquia. Como é que era a forma mais justa de escolher um rei? Pá, não Mas eu tenho gostava de ninguém em mente. Eduardo Pio a treinar para isto. Sim. Eu gostava. Mano, vir ele a pedir no AliExpress testículos de canguru. Sim, eu acho que era possível convencê-lo. Aparecer tipo um mandatário. Olha, ele e o Nuno da Câmara Pereira. Sim, Que eles acham que são os 2 reis de Portugal, não é? Sim. Eu acho que eu devia ser rei de Portugal. Quem? Se me oferecessem o cargo. A ti? Sim, porque não? Mas tinhas de ter muitos seguidores. Não, Mas não. era porque então. E Não, tu comias. respondendo Peraí, à tu pergunta do comias- tu Diogo, quem é comias- que eu acho que devia ser eu. Mas espera, os testículos de canguru eram cozinhados? Não, cruz. Cruz e tinhas de ir lá buscá-la ao canguru, arrancá-la a dentada. Não achas que era grande prova? Tipo, 10 testículos de canguru, era logo, tinha de deitar abaixo 5 cangurus. Era um bocado cruel, não é? Mas Sim, pá, eu não sei quem é que conseguiria. Eu acho, sabes quem é que eu acho que conseguiria? O Jorge Martínez. Acho que, era acho mesmo que para fazer ele isso. tinha esse tipo de Ele motivação. tinha esse sim. motivação. O Ninja de Gaia também. Manuel Almeida. Jorge, está a dizer o Jorge. O Jorge Martínez, sim. Adoro. Acho que ele conseguia. Adoro. Acho que ele conseguia. Também acho que era Era capaz. menino, pelo menos, para tentar. E o Tino de Range também. Acho que o Tino Renz era capaz Acho que ele de tinha. fazer. Portanto, estamos aí mesmo logo ao topo da pirâmide, não Olha, é? aquele- Estamos a ver logo os melhores. Aquele gajo do estilo de vida saudável que também fez aí umas novelas, como é que ele se O chama? Gustavo Santos. Não, pá. É Salgado? Mas esse é o treinador, não é? Salgueiro? O que Francisco As dicas- Salgueiro. Não, as dicas do Salgado ou do Salgueiro? Salgueiro. Salgueiro. Sim. Achas que esse fazia? Acha Só para que não? aparecer? Não sei. Eu acho que era capaz de ter força para deitar abaixo um canguru. E não é? eu comia os testículos enquanto fazia flexões. Epá, ok. Mas tipo, eu não sei se Salgueiro é tolo ou não. Mas já estamos a dizer, tipo, Gustavo Santos acho que também tinha ambição suficiente para isso, não é? Não, ele se quer mudar a sociedade, não é? É. Como ele diz, a melhor educação é não ter educação, é fugir ao sistema de educação. Se ele queria mudar as mentes, acho que ele era menino para fazer isso. Eu não sei se Pronto. vocês já viram vídeos dele a dançar, Do Gustavo Santos? sem música. Eu já confessei no Alegria de Viver que já participei numa cena de biodança, obrigado, mas ele faz isso para os vídeos dos Reels dele, do Instagram. Mas é tipo a dançar e a apontar para coisas, não é? É? Não sei, nunca vi. Não, acho que é sem. É tipo para tu energizares a tua cabeça. Ok. Uhum. Pronto. Ok, o Gustavo Santos também podia ser rei de Portugal. Mas fomos logo escolher. Os melhores. É. Olha, entretanto, se calhar vamos voltar a falar dos Perpétua, porque não dissemos uma coisa muito importante, isto está a terminar, que é os Perpétua vão ter um concerto dia 11 de junho no Music Box. É não verdade. Que é um sábado, não é? Não é? É um sábado, confirma-se. É um sábado, E o Music Box é em Lisboa. é em Lisboa e pá, pessoalmente ouçam Perpétua, é uma banda que está aí, não é por Deus que estar aqui ao lado, eu gosto deles. Aliás, aconteceu uma vez eu ligar o rádio sem querer
e estar na Antena 3, e eu costumo ouvir o podcast ou o Spotify ou assim, e estava a dar-me uma música, olha, esta música é fixe, vou ficar a ouvir. Sim. Depois vi que era Perpétua. Ok, e não conhecia essa música, era um single novo. Portanto, foi um julgamento objetivo da minha parte em relação à qualidade dos E Perpétua. nem parece teu. Sim. Tu és altamente preconceituoso com música indie portuguesa. Não, mas gosto de Perpétua. Que sei, adorei essa pausa. Adorei essa Não me pausa. queres nomear para Rei de Portugal? Mas olha, o Diogo, sim. Tem um bigode também, como Sim. olha, cá está. Olha, preferia que fosses rei de Portugal do que Dom Duarte, por exemplo. Eu só, de longe. olha, mas nós estamos, sobre isso estamos, por acaso, eu estou muito expectante, porque só fui ao Music Box uma vez e foi uma experiência um bocado estranha. Pois. Epá, não sei se vocês sabem. Foi uma experiência horrível, Vocês foi. já viram algum espetáculo de stand-up comedy em pé? Eu não vi, mas já fiz. É. Sim, foi meio estranho. Sim, tu estavas lá. Foi quando o jovem conservador de direita foi fazer o seu espetáculo ao Music Box e não foi muito bom. Em que as pessoas estiveram a ver em pé. É. E que se não tivessem também a ver em pé, verdade seja dita, o palco tem que é 1 metro. Não, é mais, mas a sala é espetacular. Se tivessem umas cadeirinhas aí tinha sido impecável. Era fixe. Para a era- música é fixe. Agora, para stand-up não é bom. Portanto, E aquela experiência foi má. Mas, então, onde é que as pessoas podem adquirir bilhetes, Diogo Rocha? Num site que vende bilhetes, Ok. não sei qual é o site. Ok, Mas mas nas páginas da banda e do Ok. Music Box sim, também, sigam-os lá Perpétua nas redes sociais, mesmo que não. vocês não vão têm ao concerto. Instagram, têm Facebook, TikTok não. TikTok não tem e podem ouvir no Spotify. Basta se escreverem Perpétua, só vão encontrar a banda e a música dedicada à personagem, a banda sonora da Tieta, da música dedicada à personagem Perpétua. Não, mas basta existirem no Instagram que ele vai-te recomendar Perpétua. No Spotify, aliás, que o Spotify, o algoritmo vai recomendar Perpétua. Porque se me recomendou a mim, recomenda a toda a gente. Ok. E é fixe da parte do algoritmo que é reconhecer esta banda é fixe, ouçam-na. Epá, sim. Sim. Tu se tivesses de definir a música Perpétua era o quê? O que nós fazemos agora é indie pop. Indie pop. Ok. E Mas que vamos fazer português, disco. aliás, vocês fizeram uma coisa muito gira, que fizeram umas músicas, umas versões de Carlos Paião, posso dizer? Sim, Ok. sim. E que são versões à maneira. Que músicas é que vocês revisitaram? Playback, Cinderela, Pó de Arroz, muito mais, e Eu Não Sou Poeta. Exatamente. E é possível ouvir essas versões? A Playback já está no YouTube e no Spotify, nisso tudo, as outras ainda não. Ok. À partida sairão no final do próximo mês. Epá, Em olha, formato fixe. vinil. Muito bem. Porque é vosso conterrâneo, o Carlos Paião. É de Ladilha, nós somos da Gafanha da Nazaré. Uhum. Está tudo em casa, pá. Está tudo em casa. Diogo, gostaste da experiência? Da alegria? Não lançaste foi o tema. Não, mas não vou lançar, sabes porquê? Já não temos tempo. Porque faltam tipo muito poucos segundos para acabar. Obrigado a todos os que nos ouviram e que nos acompanharam. Sigam os Perpétua, então, redes sociais, mas sobretudo ouçam quem estiver em Lisboa. Dia 11 vão ao Music Box. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.